Bem-vindo a mais um Filme a Filme. A gente está na segunda semana de maio e essa semana é a continuação, temos a continuação de Prometheus, a volta do Alien ao cinema. Vamos falar sobre esse filme e muitos outros a partir de agora. Essa semana a gente tem finalmente a estreia de Alien Covenant. O Ridley Scott, que é o criador do primeiro filme da trilogia original e que dirigiu Prometheus também, que faz parte desse prequel, dessa nova trilogia que ele cria sobre a origem das coisas, sobre o que aconteceu antes da primeira trilogia, só que ele não colocou Alien no título, então isso confundiu muita gente que foi ver o filme sem saber ao certo da relação com esse universo do Alien, né? Esse segundo deixa claro que sim, essas criaturas voltaram, dessa vez numa história que se passa alguns anos depois de Prometheus, quando uma nova nave espacial com seres humanos vai para o espaço atrás de um novo planeta para buscar uma nova casa, um planeta habitável para a raça humana. E uma tempestade faz com que eles acordem antes da hora e percebam que existe um planeta que eles podem já aterrissar. Eles não precisam vagar tanto para o objetivo original, que seria um planeta bem mais distante. Eles pousam nesse planeta e aí tudo começa a acontecer. No trailer mostra já a criatura, né, o Alien. Esse filme eles estão deixando bem claro que sim, vai ter o Alien, vão no cinema assistir porque vai ter o bicho Alien depois de muito tempo sem aparecer de fato. O Ridley Scott volta a veia de terror do Alien, que se perdeu um pouco em Prometheus, e mescla isso com o clima do Prometheus. Então eles vão falar sobre os criadores, eles vão tocar no assunto da mitologia nova dessa prequel, mas ao mesmo tempo eles vão retomar essa veia de horror. Toda essa franquia é famosa por oferecer. E vale a gente lembrar que a franquia, o universo de filmes do Alien, eles são dirigidos por grandes nomes, grandes talentos do cinema. O primeiro foi do Ridley Scott, o filme clássico de 79. Depois o Alien 2 foi dirigido pelo James Cameron, grandíssimo diretor. O Alien 3 é dirigido pelo David Fincher, de Clube da Luta. E tem um Alien lá dos anos 90, que eu nem lembro o nome do diretor, que não importa muito, mas os três primeiros, a primeira trilogia, é só grandes nomes do cinema. O Ridley Scott voltou para dirigir o Prometheus e vai dirigir o próximo filme também para fechar essa nova trilogia. E parece que ele até já tem o roteiro pronto, ele pode filmar a qualquer momento, ele já adiantou tudo, então vai com certeza sair mais um filme de Alien. Covenant é uma palavra bíblica, né? Uma palavra que aparece bastante na Bíblia, que aqui em português a gente poderia traduzir como aliança, que pode representar o pacto entre os terráqueos e os engenheiros, como eles são conhecidos na mitologia do filme, mas Covenant também é o nome da nave que eles navegam em busca desse novo planeta, que vai ganhar também um jogo em realidade virtual, uma experiência em realidade virtual que você, segundo o release oficial, vai viver, vai sentir na pele o terror real do que é estar confinado em algum lugar com um alien à solta. Então você imagina a experiência disso, imagina quem é fraco do coração. E esse jogo vai ser produzido pelo próprio Ridley Scott, então vai ser super fiel ao que é mesmo a experiência de Alien. Então é isso aí, vamos todo mundo assistir essa semana Alien Covenant. Chega aos cinemas essa semana também O Dia do Atentado, filme novo do Peter Berg sobre o atentado de Boston em 2013, aquele atentado em que 2 terroristas explodiram bombas ao longo da Maratona de Boston, que é um dos eventos mais tradicionais da cidade, que acontece no Patriots Day, o Dia do Patriota, que inclusive é o título original do filme. Ele vai retratar esse atentado super recente da história americana, o segundo pior atentado em solo americano. O primeiro, obviamente, foi o 11 de setembro. O filme tem como estrela o Mark Wahlberg, que já trabalhou com o diretor Peter Berg 3 vezes, que essa é a terceira vez que eles trabalham juntos, e curiosamente as 3 vezes são filmes que são baseados em fatos reais. Ele já fez Um Grande Herói e Horizonte Profundo. O filme ele teve boas críticas, esse tipo de filme com uma pegada muito patriota tem sempre boas críticas, costuma ter boas críticas nos Estados Unidos. Apesar das boas críticas, o filme não teve uma boa bilheteria, ele custou 45 milhões de dólares, faturou 47, teve lá seu lucrinho, e muito disso se deve ao fato do filme não oferecer nada de novo. Ele simplesmente relata aquele atentado, relata aquele dia muito triste para os americanos, sem acrescentar muita coisa. O roteiro do filme, na verdade, ele é uma mescla de 2 roteiros que foram escritos, um com uma pegada bastante dramática e um outro com uma pegada de ação, de filme de ação, porque a busca que a polícia fez dos terroristas foi uma coisa implacável, foi uma coisa inédita, assim, milhares de policiais revirando cada centímetro da cidade numa super operação, então isso rende um filme de ação, e eles acabaram mesclando as duas coisas, então um filme
que tem uma forte pegada dramática, mas também tem boas cenas de ação. O personagem do Mark Wahlberg, ele é um personagem fictício, ele é o único personagem fictício da história, e ele faz lá um policial que está fazendo parte do esquema de segurança da maratona. Inclusive policiais reais que estavam ali naquele dia, que participaram do resgate real das vítimas, eles fazem figuração no filme, eles foram chamados e estão no filme também. Então mais um filme que enaltece aí o patriotismo americano e esse triste dia da história americana. Chega agora no Brasil o dia do atentado. A Promessa é outro filme que estreia essa semana no Brasil e é o primeiro filme americano a abordar o genocídio armênio que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, na época do declínio do Império Otomano, dos turcos que praticaram esse genocídio contra os armênios. O filme é dirigido pelo Terry George, foi financiado por um bilionário armênio, vejam vocês. Ele investiu 90 milhões de dólares, Hollywood produziu e ele não está nem um pouco preocupado com os lucros disso, porque o filme não deu lucro, mas toda a bilheteria foi revertida para entidades de caridade, ONGs, inclusive a ONG do Elton John, que combate a AIDS, recebeu o dinheiro da bilheteria do filme, então é um projeto totalmente de caridade. O Christian Bale faz um jornalista americano que se apaixona por uma mulher armênia, mas um estudante de medicina também gosta dela, e aí forma-se um triângulo amoroso. Em meio a esse impasse amoroso, começa o ataque à Armênia e o genocídio armênio tem início. Tá, esse é o roteiro do filme, que foi muito criticado, a crítica não gostou do filme, apesar de que teve gente falando que tem uma boa apuração histórica. Houve até uma manifestação de pessoas de lados opostos aí, porque tem gente que alega que não houve nenhum genocídio armênio, e tem gente que sim se comove pelo lado dos armênios. Então houve uma guerra online de gente no IMDb, no site do IMDb, que julga filmes, você pode votar no filme, que teve muita nota 1 e muita nota 5, que é a nota máxima. Então eles foram analisar por que estão só nos picos, né, e descobriram que são pessoas se posicionando antes mesmo do filme estrear a respeito do tema. Esse não é o primeiro filme sobre o tema, sobre o genocídio armênio nos cinemas, né? A Alemanha, Canadá, França já fizeram um filme baseado nisso, mas é a primeira grande produção americana sobre o tema. Então, se você tem um interesse histórico por esse assunto e quer de repente ajudar as entidades que o filme apoia, vá assistir no cinema essa semana A Promessa. O filme argentino O Cidadão Ilustre ganhou vários prêmios em festivais internacionais, incluindo de melhor filme ibero-americano no Goya desse ano e de melhor ator no Festival de Veneza de 2016, além de ter concorrido ao Leão de Ouro no mesmo festival. O longa conta a história de um escritor argentino que vive na Europa e é super requisitado por ter vencido o Prêmio Nobel. Ele recebe o título de Cidadão Ilustre em sua terra natal 40 anos depois de ter saído de lá. A sua presença na cidade desperta alegrias, mas também desavenças. O documentário Taego Awa faz parte do projeto Sessão Vitrine Petrobras, que a cada 15 dias traz um filme brasileiro diferente às telonas. O longa parte da descoberta pelos diretores Henrique e Marcela Borella de fitas VHS no armário da faculdade onde eles estudavam, com imagens da tribo Awa. Desde o passado de enfrentamento com os brancos, o histórico de reclusão, a luta por demarcação de território e pela restituição das terras. A dupla então resolve levar esse material para a atual geração de indígenas, revelando a evolução entre eles e a continuidade da luta pela manutenção do seu território. Uma dama de óculos escuros com uma arma no carro. É uma adaptação da obra de Sébastien Japrisot, de mesmo nome, e também é um remake do filme de 1970, que conta a história de uma mulher que é acusada de um crime que ela não sabe nada sobre, mas que tem que descobrir o que está acontecendo para provar sua inocência. O longa foi dirigido pelo diretor francês Joan Sfar, e é o primeiro roteiro não escrito pelo diretor. O documentário Crônica da Demolição investiga a controversa demolição do Palácio Monroe, que abrigava o Senado Federal no Rio de Janeiro, e acaba revelando os jogos de poder durante o governo militar do general Ernesto Geisel. Entrevistados comentam a época em que a construção acabou sendo derrubada para dar lugar a uma praça com um chafariz seco e a um estacionamento subterrâneo. O longa participou do Festival do Rio de 2015 e chega hoje aos cinemas brasileiros. E essas foram as estreias dessa semana. Vamos correr para o cinema para ver Alien, para ver a continuação de Prometheus finalmente. E espero que vocês tenham gostado. Vejam bastante filmes, deem um like aqui no nosso vídeo, comentem no canal e até o próximo programa na semana que vem. Tchau!
Tchau.